Olá, esta é a missão 53, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Essa missão ela começou no final de outubro e está concluindo agora início de novembro. E então nós vamos ter a apresentação de Raíssa Camelo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sobre a questão do centro de saúde, tá? Então, Raíssa, eu estou tornando você, a partir de agora, anfitriã da reunião, e isso vai permitir que você compartilhe a sua tela e inicie a sua apresentação, tá bom? Boa sorte. Certo. Obrigada. Todos vocês podem ver a minha tela? Ok. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Olá! Bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estejam vendo. Eu sou Raíssa Camelo, né, como o professor Júlio me introduziu, e esse aqui é o centro de saúde que eu estou planejando. Só para dar uma ideia do contexto, nessa missão a gente está trabalhando em cima da questão de uma pandemia. Existe uma pandemia de um vírus na estação marciana, a gente não sabe se esse vírus veio da Terra ou se veio de Marte, mas a gente tem que lidar com essa situação e o nosso habitat, né, tem que ser adaptado para lidar com isso. Bom, o design estrutural que eu planejei, né, para a estrutura, todas as estruturas elas têm 3 andares e são circulares com 8 diâmetros, 8 metros de diâmetro, e eu planejei para que o primeiro andar fosse o centro de convivência. Não só você vai ter essas 2 áreas em vermelho, que são os airlocks, esse airlock aqui de baixo é o airlock para conexão com o resto da estrutura, né, com o resto das outras estruturas, para o corredor e tal. Esse airlock aqui de cima é para acesso ao segundo andar. Como esse aqui é a estação de saúde, nós vamos estar tratando os astronautas que estão infectados com o vírus nessa estação. Por isso é essencial, para cada andar ter uma fase de desinfecção, né? Ter um airlock entre os andares, porque a gente vai estar tratando os astronautas infectados no último andar. Aqui, nesse primeiro andar, eu idealizei, né, que é onde a gente teria a cozinha, que seria uma cozinha pequena, já que a ideia é que essa seria uma cozinha emergencial, e sim, a cozinha principal da estrutura inteira estaria no centro principal da estrutura, né, do habitat, mas aqui a gente está lidando com um lockdown dentro do habitat marciano, e por isso os astronautas dessa estação aqui, dessa estrutura, não podem sair para as outras estruturas, ou seja, a gente tem uma cozinha aqui com um storage, né, com um estoque de alimentos, de suprimentos. A gente tem uma mesa circular redonda, que ela não serve só para reuniões entre os astronautas, mas também para que esteja refeições e a parte do entretenimento também, que eu vou chegar mais tarde na parte do protocolo do entretenimento. E eu idealizei também colocar os jardins verticais na parede, que eu botei isso aqui para simbolizar meio que está na parede, já que eu fiz um modelo em 2D. E o banheiro, teria um banheiro aqui nesse andar. E outra ideia que eu tive seria colocar as camas, né, para o pessoal que está trabalhando nessa estação, elas serem camas subsolo. Como esse aqui é o primeiro andar, seria tipo a nível do solo marciano, eu pensei, né, pensando também nas camas que se tem lá na estação espacial, né, no ISS, as camas são cubículos embutidos nas paredes. Aí eu pensei em algo do mesmo tipo, só que no chão, para maximizar, aproveitar ao máximo do espaço disponível, entendeu? Da estrutura, já que é bem apertado, são 8 metros de diâmetro, eu idealizei isso aqui seria no chão, entendeu? No chão mesmo. E teria, tipo, um negocinho também, eu também me baseei em Interstellar, que no filme deles, né, quando eles estão a caminho do buraco de minhoca, eles vão passar por uma fase de hibernação. Aí eles têm camas embutidas no chão da nave, né, que fecha assim, tem uma cápsulazinha que fecha. Aí eu imaginei isso, ficaria fechado durante o dia, né, você pode passar por cima, ficaria um negócio de vidro, assim, um negócio de plástico, né, mais seguro, eu acho. Fechado, e à noite, quando for a hora dos astronautas dormirem, eles podem abrir esses compartimentos e deitar, né? Dentro teria um acolchoadinho e tal, parecido com o que tem no ISS. E os astronautas também poderiam guardar seus itens pessoais dentro desses cubículos, que seriam de aproximadamente 2 metros, né, de altura. Aí por isso que eles estão espalhadinhos assim. Também imaginei, embaixo da mesa tem um compartimento parecido, subsolo, para guardar outros itens
jogos também para promover dinâmica, já que esse andar seria principalmente para os astronautas terem uma convivência, né, dessa estrutura, terem uma convivência melhor, terem contato, entretenimento, etc. Então, teria embaixo da mesa redonda compartimentos subsolo para guardar material, guardar jogos, guardar itens pessoais também. Assim, os itens pessoais é melhor ficar dentro do cubículo individual, mas sim, aqui também teria coisas. E aqui também, eu esqueci de colocar, teria os computadores da estação, onde eles estariam se comunicando com as outras estruturas e também com a Terra, né? Dado que inicialmente no ambiente marciano, né, a comunicação com a Terra vai ser bem demorada, demorar meses, né, para chegar uma mensagem aqui e mandar mensagem para lá, mas assim, ter que ter esse computador, né, para fazer essa comunicação. E no caso mais avançado, né, quando a gente conseguir desenvolver alguma tecnologia que torne isso mais rápido, eles teriam computadores aqui também para poder falar com as famílias, né, fora os tablets que eles teriam acesso e poderiam usar aqui. Agora, o segundo andar. O segundo e terceiro andar eu desenvolvi da mesma forma. Inicialmente, eu tinha feito meio que o segundo e terceiro... tinha feito um andar só para laboratório, só laboratorial, e um outro andar para atender... para ficar atendendo os astronautas, tanto os infectados quanto outros casos. Mas aí eu pensei que era melhor deixar, já que a gente está na pandemia, é melhor deixar o último andar só para os astronautas que estão infectados. Você ter essa separação mesmo, entendeu? Individível, de ter só um andar laboratorial e um andar de enfermaria. Vai ser os 2 andares com enfermaria e com laboratórios. Em caráter emergencial, né? Seria tipo... essa estrutura seria organizada de outra forma, mas por conta da pandemia, teria essas alterações. Aí, o que foi que eu coloquei aqui? Na enfermaria, a gente vai ter primeiro o acesso ao andar, tem um airlock. Esse airlock, ele tem 3 portas. Teria uma porta para o acesso à escadaria. A outra porta seria para entrar na enfermaria, onde os astronautas infectados estão sendo tratados, e essa outra porta seria para o laboratório. Vamos supor, né, que a gente está na estação aqui, a gente tem 2 ou 3 astronautas que estão infectados, e eles estão internados aqui, certo? A gente tem que isolar eles do resto da tripulação inteira. E não só do resto da tripulação, mas também do resto do pessoal dessa estrutura. Só que, é claro, se eles estão muito doentes, eles precisam de atendimento médico. Ou seja, tem que ter outros astronautas que vão ficar aqui nesse laboratório tomando conta desses astronautas que estão infectados. E a minha decisão foi que esses astronautas os saudáveis, que estão tomando conta dos astronautas que estão infectados, não podem sair desse andar. É lockdown mesmo, tipo... Esse andar aqui tem que estar equipado não só para os que estão infectados ficarem internados aqui em tratamento intensivo, mas também para os que estão tomando conta não saírem desse andar, entendeu? Aí, esse airlock aqui, eu pensei nele, né? Eu queria desenhar depois, eu não sou muito boa com desenho, né? Eu senti essa falta de aprender mais ferramentas para desenhar projetos e tal, porque eu imaginei aqui, teria uma espécie de gaveteiro, que foi impresso em 3D, tipo, não tinha esse gaveteiro antes da pandemia, mas aí os astronautas perceberam a necessidade disso, né? E colocaram aqui que para evitar saídas, né, a gente tem aqui o laboratório. Esse laboratório ele não vai só servir como preparação de exames e etc. para os astronautas que estão infectados, mas também para estudo e pesquisa desse vírus. A gente tem um vírus, né, misterioso, a gente quer saber de onde é que veio. Se vier da Terra, isso mostra que houve alguma falha durante a quarentena dos astronautas antes de vir a Marte, ou que como existia um vírus latente. E que vírus é esse? Precisa ser sequenciado esse genoma, precisa ser analisado. Esse laboratório não é só para estudo também do vírus, mas também para o tratamento e qualquer tipo de exame que os astronautas que estão infectados precisem fazer. E como a gente quer, a minha proposta é dar um lockdown aqui, os enfermeiros, né, os astronautas que estão responsáveis pelos cuidados dos astronautas infectados não podem sair dessa estrutura. Ela tem que ser equipada com camas para os astronautas que estão trabalhando no laboratório. E também a questão da alimentação. Tipo, eu não coloquei uma cozinha aqui, não ia ter espaço. Ou seja, a alimentação desses astronautas que estão aqui vai ficar dependendo do pessoal que está nos outros andares. O pessoal que está nos outros andares vai ter acesso à cozinha, vai preparar essa cozinha, vai preparar a comida para os astronautas que estão lá em cima e vão deixar no airlock, tudinho separadinho, bonitinho, nesses gaveteiros impressos em 3D. E a ideia é que seja embalada, que nem quando a gente pede comida agora durante a pandemia, ela chega embaladinha no plástico.
E aqui a gente vai ter uma série de spray, né, sei lá, álcool, não sei que tipo de líquido que a gente estaria utilizando, acho que álcool, né, borrifando em cima, e seriam colocados, né, os astronautas dos outros andares entrariam aqui, deixariam as comidas, se esperariam um tempinho, depois os astronautas que estão aqui dentro, né, os responsáveis pela enfermaria, pegariam esses alimentos, né, e faziam distribuição. Quais os alimentos que vão para os que estão infectados, se eles tiverem condições de comer, né? A gente não sabe que vírus é esse, o que ele vai fazer, né? Quais são os sintomas que teriam, né? É uma situação hipotética, mas pode ser um vírus bastante debilitante, que não possibilita que eles comam sozinhos e tal. E eles vão pegar, né, vão dar essas comidas, todo mundo vai comer direitinho. E depois que terminar essa alimentação, né, os talheres e todo o material utilizado vai ser deixado novamente nesse espaço. E esse espacinho aqui seria reservado justamente para os talheres utilizados pelos astronautas que estão infectados. Eles têm que ser detetizados antes de descer para a cozinha novamente. Por isso que seria deixado aqui nessa estrutura que seria impressa em 3D, né, um gaveteiro, a gente poderia fazer um módulo Arduino para ficar borrifando de tempo em tempo álcool em cima, né, dos talheres, e ficaria por um tempo pré-determinado, vou chegar nessa parte dos protocolos, mas ficaria por um tempo pré-determinado aqui de quarentena, tipo, não desceria imediatamente para a cozinha esse material. Ficaria um tempinho, né? Claro, os cientistas do laboratório poderão dizer, né, mais ou menos, qual seria o tempo ideal de quarentena para ter certeza de que esse vírus não desceria, né, da saliva do astronauta que usou o talher. Mas ele ficaria aqui, nesse compartimento, né, impresso em 3D, com borrifadores embutidos. E depois, né, no mais tardar, chegaria o pessoal da cozinha para poder buscar esses talheres, esses pratos e tal, e deixar a outra comida. Poderia ser tipo 3 dias e deixar acumulando mesmo pratos e talheres, né, que seriam impressos em 3D também, durante esse tempo, só para ter certeza que você não vai estar levando material contaminado para fora desse andar. A grande pergunta é, tipo, se a gente tivesse mais astronautas nessa estação, né, como um todo, 20 e pouco, né, como foi a sugestão de Júlio, o grande problema aqui seria como abrigar caso mais astronautas estivessem infectados. Aí a solução seria, né, utilizar o outro andar também, o segundo andar, que seria para casos gerais, exames gerais, né, de astronauta, seria também apropriado para tratar dessa pandemia. Mas dando aqui num caso bom, né, que a gente tem 7 astronautas nessa estrutura e apenas 3 ou 2 estão infectados, a gente pode mantê-los nessa aqui. Enfim, aqui eu coloquei espaço também para equipamentos médicos. A ideia também é que se faça que nem se faz em hospitais daqui, que tipo todo equipamento utilizado para um paciente que está infectado, né, o estetoscópio, etc, termômetro, etc, fica separado no leito dessa pessoa. Fica separadinho lá para só usar naquela pessoa, entendeu? E depois é esterilizado e tal, mas fica lá separado para aquele paciente que está sendo atendido, e aqui não seria diferente, né? E aqui, eu coloquei em amarelinho aqui, seriam estantes. Aqui do lado da enfermaria seria para guardar equipamentos, para poder também ter coisas para entretenimento, né? A gente não sabe, é uma situação hipotética, a gente não sabe que tipo de vírus que a gente está lidando, mas, assim, se os astronautas que estão internados ficarem muito tempo lá, né, e eles tiverem condições de ter algo para se divertir, para se entreter, até falar mesmo com a família deles, se fosse possível, né, ter essa comunicação Terra-Marte, é interessante quando a pessoa está doente e ela não ficar completamente isolada, entendeu? Como está acontecendo aqui, né, aqui na pandemia da gente do coronavírus, os pacientes que estão internados, eles não podem falar com ninguém, ficam completamente isolados e isso gera um estresse no nosso corpo, né, que não ajuda, não contribui com a nossa saúde, né, com a nossa melhora, né? Quanto mais feliz, né, mais animado você tiver, mais rápido você se recupera. Isso já é fato comprovado. Entendeu? Aqui teria, né, itens pessoais deles, ou alguma coisa assim que eles possam estar usando, um tablet, algo assim, caso eles tenham condições de poder fazer isso. A gente não sabe que tipo de pandemia é. E a questão do banheiro. Essa estrutura, eu idealizei ela para ter um banheiro por andar em situações normais, mas dado que a gente está numa pandemia, é essencial que se tenha banheiros separados para os que estão doentes e o pessoal do laboratório. Não se pode misturar, porque vírus é altamente contagioso através de fluidos corporais. A gente não sabe que tipo de vírus é esse. Tipo, um corona, né, só se pega por vias respiratórias, mas se fosse um vírus como o Ebola, por exemplo, você pode estar contraindo essa doença a partir de qualquer líquido corporal, ou seja, de extrema importância você manter, né, esse banheiro limpo e separado do resto da tripulação.
E outra coisa que eu pensei também, né, que eu idealizei, não só esse gaveteiro, que seria impresso em 3D, mas uma espécie de contenção de uma fralda, seria tipo uma fralda, mas não uma fralda normal que a gente usa. E, tipo, a gente não sabe que esse vírus causa, né? Mas se por acaso causasse uma diarreia ou algo assim, foi até coincidência eu estar pensando nisso ontem. E hoje de manhã eu não acordei muito bem. Mas vamos lá. Seria uma espécie de fralda com uma sacolinha embutida, seria para ajudar não só o astronauta que está passando por aquilo, né, que é uma situação chata, você está debilitado na cama e tal, mas para quem está cuidando também, facilitar o processo de limpeza, caso eles estejam muito debilitados e não estejam conseguindo cuidar de si mesmo, né, da higiene pessoal, você tem uma espécie de fralda com uma sacolinha, tipo aquelas sacolinhas de vômito embutida, e de alguma forma isso ficar mais fácil para limpar. Tipo, se a pessoa estiver muito debilitada, realmente ela vai ter que usar a fralda normal e vai ter que limpar do jeito que se limpa uma pessoa que está com fralda mesmo. Mas se ela tiver condições de se levantar um pouco, entendeu? Dado que o ambiente marciano ele tem 30%, né, da gravidade da Terra, ou seja, tem um pouco mais fácil, né, de estar levantando uma pessoa e tal. Aí, se essa pessoa, se esse astronauta não conseguir se levantar para ir usar o banheiro, né, que o banheiro, estou pensando naquele banheiro que a gente já tem agora no ISS, né, que é um buraquinho e tal, é meio incômodo se a pessoa estiver doente. Aí, se ele não conseguir se levantar para usar o banheiro por conta própria, ele está usando essa fraldinha diferente, porque não ficaria espalhado, né, se a fralda normal fica lá, né, os dejetos, e fica espalhado pelo corpo, né, quando vai tirar, eles ficariam na posição, né, assim, os outros astronautas iriam ajudá-lo a fazer as necessidades dele e depois tirar, remover, e ia ficar mais fácil de limpar. E pronto, o terceiro e o segundo andar eu idealizei da mesma forma, sendo que o segundo andar seria para os astronautas que estariam precisando, né, de atendimento médico, independente do vírus, que aí tem que lembrar que a gente está na estação marciana, acidentes podem acontecer, não tem condições de voltar para a Terra, caso alguém sofra alguma contusão ou algum outro tipo de problema, ela vai ter que ser atendida. E a gente não pode estar misturando esses astronautas que estão precisando de outros tipos de atendimento médico com os astronautas que estão infectados. Portanto, eu separei os andares, por isso, deixei um andar separado só para pandemia, para tratar a pandemia viral, e um outro andar para atendimento padrão. Aqui seria feito os exames de rotina, exames de sangue, exame cardíaco, etc., de urina, de fezes, que seria necessário, né, fazer de tempos em tempos nos astronautas, e também para atender astronautas que estejam precisando de algum tratamento médico intensivo, tipo, as bombas das enfermarias seriam equipadas com equipamentos de tratamento intensivo, tipo, oxímetro para medição da taxa de oxigênio, também teria os monitores de sinais, etc., todo o equipamento, respiradores, etc., de uma UTI, entendeu? Especificamente de UTI móvel, que, tipo, a gente tem ambulâncias aqui, a gente chama de UTI móvel, que elas que têm esses equipamentos, só que eles são embutidos, eles são feitos de uma escala menor, para poder caber nos lugares, né? Eu imagino algo desse tipo aqui, que seja movível com facilidade. E também aproveitando o ambiente marciano, que a gente tem que levar em consideração que aqui a gente não tem a mesma gravidade que a Terra, não é igual na Estação Espacial Internacional, mas é uma gravidade que dá essa vantagem para a gente poder ter acesso maior, né? Aproveitar o espaço completamente, e vai ser mais fácil, né? Pegar coisas no alto e tal. Todas essas estantes que eu idealizei aqui, elas são bem altas, elas tomam até o teto, assim, aproveitando o máximo possível do espaço que a gente tem. Mas, assim, basicamente, os dois andares seriam muito parecidos. A única diferença é que no terceiro andar a gente teria um cuidado maior com a questão do vírus, né? O pessoal do laboratório teria que estar usando roupa de biohazard, etc., com a telinha, tudo mais. E neste andar aqui seriam realizados exames de rotina e exames de outros astronautas que estão. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia iria durar, né? Numa situação real, mas a gente tem que estar preparado para uma longa duração de tempo. E, dado isso, é essencial que os astronautas das outras estações continuem fazendo seus exames de rotina, entendeu? Espera-se, né, que seja equipado, que eles tenham equipamento nas outras estruturas para fazer exames assim de sangue, urina e tal, mas caso eles não tenham, caso precisem fazer um exame mais específico, a gente estaria fazendo essa colheita, né, eles fariam a colheita do sangue, de fezes, de urina, de etc., saliva,
e enviariam, né, pegando a ideia do pessoal do trabalho anterior, através de drone. Eu tinha imaginado um astronauta mesmo deixar na porta, né, do airlock do centro de saúde, mas pode ser um drone também, muito mais prático e muito mais seguro, fazendo essa entrega de como é, material para exame e continuar fazendo os exames de rotina dos outros astronautas, precisam continuar sendo feitos. Aqui a gente, uma parte laboratorial, né? Computador, teria uma bancada para poder fazer os exames, etc., colheita, teria também placas de Petri, etc., todo o equipamento de um laboratório biológico. E aqui eu também coloquei 2 banheiros separados, mas no caso desse andar aqui eu fiquei meio na dúvida, eu acho que, assim, que a ideia aqui é deixar esse andar preparado para se a pandemia se espalhar, entendeu? Caso tenha mais astronautas infectados, a gente transformar esse andar para atender os astronautas que estão infectados. Infelizmente, a gente vai ter que se virar para tratar outras coisas, né, de outro jeito, e essa estrutura todinha, né, caso a pandemia se espalhasse mesmo, né, no pior caso, a gente deixaria a estrutura inteira tomando conta só disso, só da doença, né? Caso se espalhasse mesmo em mais pessoas. Mas no caso que só teríamos 3 e 4 e conseguíssemos conter essa virose, esse andar aqui seria realizado os exames de rotina, teria aqui coisas para fazer exame de cardíaco, osso também, coisa de ultrassom, raio-x, etc. Fora os exames de urina, fezes e sangue. E saliva também, ok? E sim, então, nas 2 andares, eu idealizei aqui como é que diz? Esse armário, né, grandão aqui, circular, ele vai conter, né? né? Prateleira, grandão, ela vai até o teto, como eu falei, são vários andares e vai estar se armazenando, né, não só itens laboratoriais, mas também os itens pessoais, principalmente do 3º andar, que, como eu falei, a ideia é que os astronautas que estejam tomando conta dos astronautas infectados fiquem em lockdown também aí, ou seja, eles vão precisar dos itens pessoais dele aqui. E as camas seriam embaixo, seria tipo, aqui você tem as prateleiras e embaixo do primeiro nível de prateleira, aproveitando o máximo possível mesmo do espaço que tem, entendeu? Aqui teria bancada e aqui você tem essas prateleiras e embaixo tem espaço para os astronautas que estão trabalhando aqui dormir. Bom, aí o que eu coloquei, né, como equipamento necessário, todo tipo de equipamento médico. Eu não sou dessa área de saúde, portanto tem muitas coisas que eu não sei, tem muito equipamento ainda que eu não sei, mas eu pesquisei, dei uma pesquisada aqui nas coisas que teria na UTI. Como esse aqui, suporte de vida, é nada mais nada menos que aquele respirador que a gente vê, ele que coloca na traqueia, tem o da traqueostomia e tem o pelo nariz também. Oxímetro para medição de oxigênio, estetoscópio, termômetro, etc. Todos os aparatos médicos necessários que tem que ter numa UTI, tem que estar lá também, porque é uma missão a longo prazo. A gente está anos-luz de distância da Terra e a gente precisa desse todo esse equipamento também. Tem que ter, ser possível, né, fazer raio-x e ultrassom também dos astronautas é essencial para ter essa manutenção, não só para a questão da saúde, mas também pensando também em pesquisa, né? A gente tem que fazer essa contabilizar, né? Como é que está indo a estrutura óssea ao longo do tempo. A gente tem que fazer essa análise a longo prazo da saúde dos astronautas em relação à massa muscular e a densidade óssea também deles. Tem que ter esse acompanhamento. E é claro, sempre tem que ter aqui o sistema de recuperação de água e também, eu estava vendo nos vídeos que eu deixei nas referências, a ideia, eles estão desenvolvendo métodos de fazer cirurgias no espaço. E a ideia é que a água também, que é removida, quando você está fazendo cirurgia, você usa um equipamento para succionar o sangue e os líquidos que estiverem saindo, para não atrapalhar durante a cirurgia. Aí a ideia deles é justamente aproveitar esse líquido que vem da cirurgia, que é succionado da cirurgia, e colocar isso no sistema de recuperação de água também. E eu achei extremamente interessante. Pode parecer nojento à primeira vista, mas qualquer tipo de sustentabilidade é bem-vindo. E se for feito da maneira correta, com precisão, não há riscos utilizar isso. Eu achei super interessante, quis trazer isso aqui também. Aí, sistema de recuperação de água, também teria o normal do xixi, né, e também teria o aproveitado da questão de cirurgia, se for realizar um procedimento, ter essa sucção de água também e reaproveitamento dela. Com
uma salva aqui, né, para a questão da pandemia. Essa água que estaria sendo recuperada, ela estaria sendo analisada, ela não estaria sendo misturada com o restante da água que a tripulação estaria bebendo, né, que a gente não sabe como esse vírus se comporta, se ele pode burlar, né, o sistema da água e tal. A gente não quer uma infecção, né, o pessoal bebendo água do xixi, recuperada do xixi dos astronautas infectados e que possivelmente possa estar com o vírus também. Então, a princípio, né, o banheiro da área da infecção, ela vai ser como é analisada, vai ser usada para fazer análises. E o grande problema aqui, que é algo que acho que é um desafio maior, é saber, né, pode ser que tenham astronautas que não estão internados, mas que estejam portando o vírus, como a gente tem no caso do coronavírus, de pacientes assintomáticos. Aí isso seria um risco. Você está reaproveitando a água das outras estruturas também, e ter um astronauta lá que está com o vírus, mas não tá assintomático, e esse vírus passar no sistema de recuperação de aquífero, a gente tem que tomar um cuidado com isso também. E eu, sinceramente, pensei no protocolo, tipo, se não recuperar a água, a gente vai ficar sem água. Mas também tem que ter esse cuidado com o vírus. Eu não sei como eu estaria fazendo isso. Seria analisado a princípio para detectar ou deixar a água em quarentena. Pode ser uma solução, né? Você recupera a água e deixa ela de quarentena por um tempo e fica usando, estocando, entendeu? À medida que for recuperando. E é claro, uma impressora 3D também existiria no laboratório e um reciclador. Tipo, como eu tinha comentado com vocês em outras reuniões, tem esse reciclador que está agora sendo usado no ISS, que ele pega plásticos e transforma em material para fazer impressão 3D. E a ideia é que ele está utilizando esse impressora 3D para fazer ferramentas, substituição de ferramentas que estariam quebradas, né? Você estaria fazendo todas essas ferramentas do laboratório e tal, com plástico, com impressoras 3D, e você conseguir reutilizar. Tipo, quando você não precisa mais de uma ferramenta X, você pode derreter ela e fazer outra coisa. Então, quando se quebrar, você pode derreter e fazer ela de novo. E aqui, dos recursos que podem estar sendo utilizados, que vindos de Marte, zerados lá em Marte, e da Terra, aqui a gente pode estar imprimindo todo o tipo de ferramenta que a gente puder imprimir e tal, e para poder fazer essa utilização, né? A gente vai aproveitar todos os dejetos orgânicos e usar como fertilizante natural. A gente não precisa estar trazendo, né? Inicialmente, acho que a gente trazeria da terra, né? Fertilizantes, adubo, etc. Mas à medida que a gente fosse mantendo esse habitat sustentável, a gente geraria nossos próprios adubos naturais. E é claro, apesar daqui ser a estação de saúde, a proposta é que todas as estações tenham um ambiente verde, né, vertical, um lugar para estar plantando coisas. Então, aqui também a gente teria tomate, teria pimentão, alface, etc. E da terra, assim, inevitável, não sei como um ambiente marciano, a gente estaria produzindo essas coisas, né, com o tempo, por conta própria, mas inicialmente eu não vejo meios de se produzir remédios, anestesia, analgésicos, etc., e esses outros materiais que a gente precisa para estar tomando conta, cuidando de possíveis feridas, ferimentos, e normal mesmo, tipo dor de cabeça, etc. Coisas que os astronautas devem passar, né? A gente tem que ter um kit de remédio, e esse remédio ficaria lá naquela prateleira que eu falei, isso aqui tudinho ficaria armazenado lá. E da mesma forma que os astronautas das outras estruturas podem mandar os seus materiais para exame através de drone, né? Ou também se poderia mandar esses remédios, caso alguém da outra estrutura estiver precisando de um remédio específico que não tiver lá, ou de algum material específico, a gente pode estar mandando isso, né? Bota lá no airlock e um astronauta vem buscar, ou enviar através de drones. Aí o que eu imaginei aqui, para como é a organização estrutural, né? O tipo de pessoa que a gente tem que ter aqui. Aqui eu pensei agora, depois, né? Seria interessante também ter um psicólogo. Eu acabei pensando nisso agora. Seria interessante. Assim, acho que todo mundo, querendo ou não, todos os astronautas, eles sabem um pouco de tudo. Você tem que ser treinado um pouco em tudo, independente de você ser enfermeiro, ou médico ou engenheiro. Todo mundo vai receber treinamento de primeiro socorro, de cuidado e tal. Mas para, assim, em termos, né, de imaginar a cara, como seria a cara dessa estrutura dos astronautas trabalhando nela, eu imaginei astronautas mais voltados para a área de saúde e de biologia também, principalmente pela questão da análise do genoma do vírus, que a gente tem que estar sequenciando e tem que mandar essas informações para a Terra para se ter uma melhor ideia de que tipo de vírus a gente está lidando e qual foi a origem dele. E
a gente tem que ter também, né, uma pessoa que seja capaz de fazer cirurgia. Acredito eu, né, que com certeza todo mundo vai receber esse treinamento, independente de background, se veio de física, de engenharia ou de qualquer outra área, todo mundo vai estar recebendo esse treinamento, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de que pessoas seriam essenciais, que tipo de habilidades seriam essenciais para essa estrutura. E, é claro, não só o pessoal de saúde aqui, a gente também ia precisar de alguém que possa estar fazendo a manutenção dos equipamentos. A gente tem equipamento de tratamento intensivo e esses equipamentos podem estar apresentando falhas e vão precisar de manutenção. Ou seja, é importante ter alguém que possa consertar, né? Como eu falei, todos os astronautas vão receber treinamento, né? Eles vão saber um pouquinho de tudo, vão estar aptos, né, para estar ajudando em atividades diversas, mas é bom você ter uma pessoa que seja muito boa em consertar coisas e que possa estar rendendo esses equipamentos, entendeu? Porque equipamento quebra, ultrassom, máquina de ultrassom quebra, a manutenção é muito cara. Aí tem toda essa questão e tem que estar uma pessoa que seja capaz de fazer substituição de peça, imprimir em 3D, se falhar alguma coisa num equipamento desse, você puder substituir a peça que falhou por uma impressão 3D e tal. Interessante ter isso. E agora que eu pensei também, é interessante ter alguém que, assim, se não for psicólogo, que pelo menos tenha um treinamento em terapia ocupacional. Como eu falei, eu imagino que todos os astronautas que estejam numa missão dessa recebam um treinamento variado, inclusive psicológico também, né? Eu, assim, independente se eu fosse um astronauta que estivesse indo para Marte, e mesmo sendo de computação, eu investiria bastante em questões de terapia ocupacional, em questão de saber lidar e saber como promover um ambiente mais saudável, psicologicamente falando, e amistoso. E aqui eu coloquei mais ou menos qual seria a característica de cada um desses. O cirurgião de voo, que já tem essa profissão, né? E alguns astronautas que são médicos, eles são flight surgeon. Eles seriam o chefe da estrutura, ele seria responsável por planejar qualquer cirurgia necessária, se alguém se machucasse ou algo mais grave acontecesse. Ele também, como chefe da estrutura, seria responsável por fazer a comunicação com a estação com a Terra, né? Claro, essa comunicação estaria sendo feita através da estrutura central da estação marciana, mas dado que a gente está no lockdown, está cada um no seu cubículo, seria interessante que cada chefe de estrutura tivesse essa comunicação independente com a Terra, pudesse mandar informação, principalmente durante a pandemia, é essencial mandar, transmitir informações sobre o vírus para a Terra. E seria esse aqui o supervisor do centro de saúde que estaria analisando isso. Também seria responsável por fazer, né, a questão do estoque. Todos os astronautas dessa estrutura poderiam estar ajudando, né, mas ele que seria o cara que dá o carimbo final, né? Tipo, a gente viu aqui, a gente está precisando de tal e tal remédio. Que, assim, como eu falei, inicialmente numa estação marciana, não imagino que a gente seria capaz de produzir remédios lá. A gente teria que estar importando da Terra. Então, ele seria responsável por ver todos aqueles materiais que seriam importados da Terra, né? E dizer, ó, tá faltando isso, é bom trazer isso aqui. Para nas próximas missões, né, trazerem o payload com esses materiais. E também capaz de operar robôs medicinais, que a ideia é justamente está sendo feita essas cirurgias e procedimentos no espaço com a ajuda de robôs. Ou seja, todos esses profissionais, né, que vão realizar cirurgias e procedimentos médicos no espaço, eles têm que estar aptos a manipular esses robôs, que eles vão ajudar na cirurgia. Como eu falei, todos os astronautas vão receber um treinamento, mas, assim, só para ter uma ideia de que tipo de habilidades seriam essenciais nessa estrutura. E, é claro, todo mundo, né, todos os astronautas têm que ter isso aqui, mas eu coloquei, acho isso importante sempre frisar. Né, ser comunicativo, ser uma pessoa com instinto de liderança, até porque durante a pandemia tem que ser uma pessoa que tem isso aqui no máximo, entendeu? Todos os astronautas são bastante habilidosos, todos eles têm essas habilidades. Mas é essencial que a pessoa que está chefiando, porque você está em Marte, você está a anos-luz da Terra, de todos os seus entes queridos, família que ficou na Terra, e você está lidando com a pandemia, e você é o chefe da estação de saúde. Você está à frente disso, do que está acontecendo, todas as decisões sobre o tratamento de astronauta e sobre o que vai acontecer na estrutura em relação à saúde, tratamento e manutenção, dos cuidados médicos em relação aos astronautas, etc., tudo está nos seus ombros, então tem que ser uma pessoa bastante responsável e que saiba lidar realmente com essa pressão, é uma pressão enorme, você ser um chefe durante uma pandemia. E que médico, biólogo ou enfermeiro seria também apto a estar fazendo as cirurgias, ajudar com as cirurgias com os robôs.
também seria responsável por esses cuidados mais diretos com os astronautas, tipo, se ele estiver precisando de ajuda para ir ao banheiro, etc. Limpeza do corporal, a gente não sabe que esse vírus, quão debilitante ele é e tal, então é preciso fazer, ter uma pessoa mais perto, mais próxima, né? Por isso que eu falei que é interessante que os astronautas da parte médica estejam isolados junto com os pacientes também, eles fiquem em isolamento, porque eles vão estar nesse contato direto. Se for um vírus como o ebola, é essencial que tenha esse distanciamento do restante da estação inteira e do restante da estrutura também, que eles fiquem isolados lá no andar deles, para evitar essa transmissão. E aqui também, né, esses astronautas que vão estar tomando conta dos que estão infectados, dos enfermos, eles também vão ser responsáveis por fazer essas análises, para ver o que está afetando nas fezes, se tem alguma coisa no sangue, na saliva, etc. Esse andar ele vai ficar completamente fechado para análise desse vírus, para sequenciamento de genoma, estudo e análise. E aqui, o engenheiro ou o técnico de suporte, ele vai estar fazendo essa manutenção, principalmente responsável por fazer a manutenção do laboratório, de todos os equipamentos que tiverem lá. Aí a gente pode ver com mais cuidado, porque tipo, esse engenheiro ele estaria responsável, né, se fosse uma pessoa só, pelos 2 andares. Se falhar um equipamento no andar de baixo, que em tese não teria astronautas infectados no momento, né? Ou no andar de cima, ele tem que ajeitar nos dois. Aí, eita, como é que seria? Ele entraria, ele ficaria em quarentena. Aí eu pensei nisso. De justamente, se tiver só uma pessoa para fazer essa manutenção, ela ficar, tipo, se falhar um equipamento na área de quarentena, ela entraria em quarentena e ficaria lá consertando, passaria um tempo de quarentena para poder voltar para o outro andar, entendeu? Para a gente isolar o máximo possível esse andar. Porque aí você vai fazer a manutenção num equipamento que tem alguma coisa, tem um vírus lá, né? Que possivelmente pode estar com o vírus, você pode pegar esse vírus e quando você descer de novo para o outro andar, você pode estar passando esse vírus para os seus colegas e tal. Aí é interessante ter essa quarentena também quando for fazer a realização de manutenção. E, se possível, né, os próprios astronautas que estão aqui no laboratório fazerem essa manutenção, entendeu? Em último caso, chamar o especialista lá da engenharia para poder fazer essa manutenção. E, claro, álcool em tudo o tempo todo. Aqui, treinamento dos astronautas participando da estrutura. Todo mundo vai ter que participar assim que começar, né? Vai ter que ter essa reunião, sentar e dizer, olha, a gente tem que dividir aqui, a gente tem que fazer essa rotação. No primeiro mês, fica uma equipe lá no terceiro andar. Fazer essa rotação, né? Também não vai, tipo, se a pandemia durar um ano, por exemplo, você não vai deixar sempre os mesmos astronautas presos lá no andar da enfermaria, certo? Caso, vamos supor, que a infecção seja muito grave e os astronautas infectados fiquem lá durante um ano em tratamento ou algo do tipo, tem que ter essa rotação, né? A gente tem que pensar humanamente também, trocar os enfermeiros, né, que estão em cima, né? Fazer essa rotação, respeitando, claro, a quarentena e tal, para evitar ao máximo transmissão. Mas, sim, teria que juntar todo mundo e dizer, olha, a gente vai ter que fazer agora protocolo para manipulação de alimento. Eu meio que já falei, à medida que eu fui apresentando as estruturas, eu passei por esses protocolos, né, que seria justamente tá sempre limpando os equipamentos que estão sendo usados nos astronautas infectados, nos astronautas não infectados também, utilizar aquele projeto, né, que eu tenho de fazer uma espécie de cabine impressa em 3D, onde você pode estar colocando talheres e pratos e também material, ferramentas médicas e deixar lá para ser pulverizada. Para passar um spray e tal, passar um álcool e deixar ela em quarentena e tal. E a questão da manipulação da comida, como eu falei, a cozinha está no primeiro andar, são os astronautas do primeiro andar que vão estar preparando essa comida e vão estar levando para os andares de cima, deixando no airlock, eles não vão entrar na enfermaria, não vão entrar no laboratório, mas vão deixar o alimento lá na prateleira para que ele todo encapadinho no plástico, esse plástico vai ser reutilizado, claro, para impressão 3D também, e você vai estar borrifando álcool e tudo mais para os astronautas que estão dentro das enfermarias poderem comer, e depois retornar os pratos e ter esse mesmo procedimento. E isso tudo vai ter que ser idealizado entre eles, eles vão ter que treinar, fazer simulação, isso tudo enquanto está rolando a pandemia, ou seja, é bem pressão mesmo. E ter que estar lembrando, né? Pregar na parede, colar na parede, olha, faz assim, assim, assado. Eu sou voluntária num hospital, Raíssa, aqui em Recife, eu sou voluntária em um hospital de câncer infantil, e a gente tem esses protocolos, e geralmente eles imprimem na parede, para que quando o voluntário se esqueça, né, você olha lá e vê de novo, tal e tal, tem que fazer dessa forma. E principalmente agora na pandemia,
que agora está voltando essa atividade do voluntariado, né? Eles tiveram que fazer uma série de protocolos novos para poder ver como é que seria essa questão dos voluntários perto dos pacientes que estão com câncer, que eles têm uma saúde mais frágil e tal. A gente não pode estar deixando eles terem contato com o vírus de maneira alguma. Aí eu tiro dessa minha experiência como voluntária em hospital, que realmente é essencial. Pregar informações na parede, pregar mesmo um papel lá, deixar coladinho com os passo a passo, para você sempre estar consultando quando precisar. E aqui, como eu já tinha adiantado isso aqui que eu botei aqui, que é essa questão de mandar o remédio para outras estruturas através de drone, manter o laboratório limpo sempre, todos os andares, tem que ter essa limpeza, tem que ter pelo menos 3 vezes por dia, vai ser chato. Durante a pandemia, os astronautas de todas as estruturas vão ter a produtividade, né, caída, vai ter uma queda na produtividade, porque vai ter que se estar desviando os procedimentos padrões, né, as atividades padrões, para estar fazendo esse controle e essa limpeza, entendeu? E é inevitável, você vai ter que tomar uma grande parte do dia dos astronautas para realizar essa manutenção e essa limpeza. Não tem como escapar disso. E principalmente aqui no centro de saúde. Acho que tipo 70% do tempo dos astronautas vai ser devotado à questão da pandemia, aos cuidados com a pandemia. Ou seja, é inevitável, mas vai ter que ter uma pausa assim, das atividades principais para poder lidar com isso, até que esteja tudo seguro. E aqui no laboratório, toda a manipulação com o vírus, a gente vai ter que ter esse treinamento, né, de olha, tá mexendo com o vírus, fica lá numa área isolada, enquanto estiver pesquisando com todo o equipamento necessário, com as luvas, com a máscara, tudo certinho. Quando for sair, quando tiver terminado de manipular o vírus, mesmo que o astronauta que está no laboratório viral não saia do laboratório, fique em quarentena no laboratório, assim que ele terminar de manipular o vírus, é interessante ele entrar no airlock, se trancar lá e ter a limpeza, ter a desinfecção, mesmo que ele não vá sair para outra parte da estrutura, você está sempre usando isso para fazer a limpeza. E a limpeza também das roupas, tipo, se eles estão isolados lá, né, essa roupa de proteção que eles estão usando, as luvas, etc., elas vão ter que ser limpas. E aí que entra esse gaveteiro que eu idealizei. Eu queria poder desenhar ele melhor, como eu estou pensando, né, mas acho que no futuro talvez a gente possa estar investindo nisso e eu possa fazer um projeto melhor de como eu tenho pensado nele, esse gaveteiro. Ele serviria também para colocar essas máscaras, as luvas, tudinho. A gente vai ter que estar reaproveitando, não pode descartar. E isso é o carro de desinfecção aqui em Recife, que ele sai borrifando água na rua com álcool. Aí a gente estaria aproveitando, tem que reutilizar a bata, tudo, né? E isso teria que estar sendo desinfectado. Esse airlock serviria como centro de desinfecção também, para borrifar esse álcool, borrifar. E tá limpando esse equipamento todo. E aqui os protocolos com tratamento de astronautas infectados você está no laboratório, aí vai aplicar um remédio ou fazer um procedimento com o astronauta que está infectado. Entrou no airlock, botou a roupa, entrou, teve contato com o astronauta, direto para o airlock de novo. Entendeu? Ajudou ele a, sei lá, se limpar, fazer higiene, a fazer um exame ou alguma coisa. Pronto, tem que entrar no airlock depois e fazer todo o procedimento. Deixar a bata, deixar a luva, tudinho lá dentro do gaveteiro. Vai ter um gaveteiro específico a cada coisa, né? E a ideia é que eles tenham um sistema de Arduino que fique borrifando coisa o tempo todo para estar limpando. Um tempo planejado, você tem como colocar um tempo planejado para ele borrifar, sei lá, a cada 3 horas ou algo assim. E é extremamente essencial ter esse cuidado. Aqui eu coloquei alguns links e vídeos, né, sobre questão de cirurgia e de morte, que isso é outro protocolo também. Sobre a morte, foi uma coisa que tomou um pouquinho do meu tempo, porque eu fiquei pensando como é que eu faria. A estrutura que a gente idealizou, né, para o habitat marciano da gente, ela é muito pequena, elas são 8 metros de diâmetro. Então, eu pedrei muito e a minha decisão foi que não seria bom manter os cadáveres de possíveis astronautas falecidos, principalmente pelo vírus, dentro da estrutura ou da estação, de forma alguma. Não seria interessante. A princípio, a gente pensa, né, poxa, e se a gente estaria analisando esses corpos, fazendo a autópsia? Aí eu pensei, como eu analisei, como é que eu formei a estrutura? Ela é muito apertada. A gente tem que ter espaço suficiente. O que é essencial para a gente é manter a vida, entendeu? É interessante ter uma autópsia, um lugar para fazer uma autópsia, no futuro. Mas, a pessoa que já morreu não é a prioridade é quem está vivo. Ou seja, esse espaço ele tem que ser mais aproveitado com equipamentos médicos para manter quem está vivo e saudável.
Ou seja, não seria interessante ter um espaço para fazer a autópsia, dado os recursos que a gente tem agora, entendeu? No futuro, se tivesse um outro módulo específico para isso, uma outra estrutura só para isso, um necrotério, assim, beleza. Mas dado que a gente tem isso, né, as condições que foram dadas, né, foram essas, uma estrutura com 3 andares, com 8 metros de diâmetro apenas, para mim, a minha decisão final é que não faz sentido manter corpos dentro da estação de forma alguma, não seria bom, não seria prejudicial. O que poderia estar sendo feito é coleta do sangue e de pedaços de pele, uma autópsia, uma leve biópsia, fazer uma biópsia de alguns pedaços do corpo desse astronauta, né, e guardar para análise no laboratório, mas não manter o corpo inteiro dentro da estação. Isso seria muito prejudicial. Não teria espaço, consumiria muito espaço, teria um risco de infecção gravíssimo. O corpo começaria a se deteriorar, a se decompor dentro da estação. A gente teria que ter uma estrutura mais gelada para manter esse corpo dentro. A gente seria mais um espaço que estaria sendo utilizado para manter um cadáver, e esse espaço poderia estar sendo utilizado, né, para a manutenção dos equipamentos médicos. Como eu falei, é mais importante pensar em quem está vivo do que em quem está morto. Ou seja, a ideia seria empacotar, utilizar, né, no vídeo que a gente tinha assistido, que eu tinha passado para vocês antes, a ideia deles de botar um pacotinho, né, e empacotar esse cadáver e deixar do lado de fora mesmo, marcar um lugar para colocar e separar, né? Caso haja outras mortes, também a gente tem que lembrar, né, que na estação marciana pode estar acontecendo acidentes de outros tipos também, não só do vírus. Então, deixar um lugar separado, tipo aqui, cadáveres de astronautas que faleceram por conta do vírus e cadáveres de astronautas que faleceram por outras causas. E deixar lá marcado. E no saco, não sei se seria interessante enterrar, ou a priori mesmo, por mais perturbador que seja, deixar lá no saco mesmo, do lado de fora. E o pessoal do controle de missão da Terra decidiria se eles têm interesse em mover esses corpos para a Terra para fazer alguma coisa ou análise, levando em consideração o risco de você levar um cadáver que morreu, que está infectado com vírus de volta para a Terra. Novamente, se for um vírus marciano, um vírus que não é terrestre, isso é muito complicado, entendeu? É interessante você fazer análise, mas você vai mover um corpo, você pode estar trazendo esse vírus para a Terra. A gente não sabe como o pessoal aqui vai reagir, a gente não quer causar uma pandemia do espaço, vinda do espaço, né? Por favor. Então, a minha decisão final foi manter os corpos do lado de fora da estação. A gente tem pouco espaço e a gente tem que aproveitar esse espaço de maneira mais eficiente possível, e a prioridade é os vivos, não os mortos. Dos recursos, eu coloquei aqui, eu falei, essa apresentação ia ser um pouco longa, eu estou tentando correr, né, já por conta do tempo que a gente tem agora, mas enfim, seria 3 litros de água por dia para a pessoa, né, em média, assim, homem e mulher, ou seja, calculando que seriam 7 pessoas, eu idealizei aqui 3 astronautas doentes, não necessariamente astronautas que trabalham nessa estrutura, né, poderia ser astronautas de outra estrutura também, que ficaram doentes e eles vão ter que ser abrigados lá no centro de saúde. E a gente teria 4 membros para ficar tomando conta da cozinha e da enfermaria. Aí qual é o POC? Qual é a grande questão? Se a gente tiver uma pandemia generalizada, como a ideia seria ter em torno de 20 ou 21 pessoas trabalhando na estação inteira, se essa pandemia pegar mesmo e mais pessoas ficarem doentes, inevitavelmente a gente vai ter que aumentar o número de pessoas na estrutura. Ou ainda apropriar outra estrutura para tratar isso. Tipo, imagina, a gente tem 20 pessoas e 10 pessoas ficam doentes. Não tem como colocar 10 pessoas na enfermaria do terceiro andar. Não tem esse espaço. Aí, nesse caso, você teria que estar usando 2 andares inteiros, né? Ou a estrutura inteira só para cuidar dos doentes. E caso se espalhe ainda mais, a gente teria que estar se apropriando de uma outra estrutura da estação, né? Para também cuidar dos doentes. Tipo, se você tiver aquela questão, você teve um acidente e tem astronautas que estão precisando de outros cuidados médicos, seria interessante, né? Caso se alastre essa pandemia, você deixar a estrutura do centro de saúde somente para tratamento da infecção e pegar outra estrutura e emergencialmente para de agricultura, sei lá, qualquer outra, até o central mesmo, e deixar para o tratamento dos astronautas que estão precisando de outras coisas, outras questões. A gente tem que se adaptar. Assim, foi bem desafiador, gostei muito desse tema, porque a questão aqui é adaptação. Eu planejei aqui uma coisa, né? Mas, assim, dependendo da situação, pode mudar completamente a reação, entendeu? Talvez não seja a priori que eu coloquei, só o terceiro andar, mas se tiver mais casos, você tem que usar outro andar. E se tiver mais casos ainda, você vai ter que usar outra estrutura, tem que se virar. Mas, assim, aqui eu idealizei, né, para 7 pessoas inicialmente,
seria, né, 2,5 quilocalorias por dia, que daria 245 quilocalorias para 2 semanas, e oxigênio seriam 54 quilolitros, assim, né, K, porque é de 1.000, para não colocar aqui os 3 zeros, eu coloquei o K, litros de oxigênio, por 2 semanas. Mas, novamente, a gente, como eu falei, eu gostei muito desse tema por conta disso, que eu idealizei uma situação, né, dado uns parâmetros iniciais, mas a gente não sabe como escalaria aqui, né? A gente faria o máximo para conter, mas a gente tem que estar sempre preparado para o pior caso. E no pior caso, até uma evacuação seria possível. Aliás, não, porque se for um vírus marciano, nem a evacuação é possível, porque tipo, mesmo se tivesse como voltar para a Terra, tipo, um caso como acontece na Estação Espacial Internacional, né, que se o astronauta ele estiver muito doente, o protocolo é levar ele de volta para a Terra. Mas no caso de uma pandemia viral, que a gente não tem ideia de onde é que o vírus veio, a gente não pode estar voltando para a Terra, entendeu? Não existe essa possibilidade. Você está com vírus que você pode tá botando em risco a população terrestre inteira. Então, infelizmente, você vai ter que ficar em Marte mesmo. Não tem, mesmo que tivesse como voltar, não seria permitido. Isso é uma questão de consciência e responsabilidade. Mesmo que o astronauta lá tivesse essa condição de fazer sozinho, de ligar, né, o foguete e voltar para a Terra, por questão de responsabilidade, isso não pode ser feito de maneira alguma, entendeu? Você não pode estar botando em risco a Terra inteira. Então, é um isolamento mesmo. E guia ideias e estratégias para o restante dos astronautas dessa estrutura, né? Evitar ao máximo ir ao centro de saúde, dado essa ideia inicial de que o centro de saúde ele só estaria com o terceiro andar disponibilizado para o tratamento do vírus e os outros andares estariam operando normalmente. Mesmo assim, os astronautas das outras estruturas devem evitar ao máximo precisar ir à estação de saúde. Problemas mais leves podem ser resolvidos com os remédios e com os recursos que eles têm nas próprias estruturas deles, né? Na estrutura de agricultura e de energia, etc., eles vão ter, né, remédio, etc., lá, um kit de emergência. Em casos mais sérios, ou que estiver precisando de remédio ou de outras coisas, a gente pode estar usando esse drone, né, a ideia do drone das meninas, eu gostei muito, que na minha cabeça eu imaginei um astronauta indo lá no corredorzinho mesmo, entrando no airlock, deixando suplemento e tirando suplemento e levando para a estação dele. Seria entre airlock, tipo, ele não entraria na estrutura, ele só pegaria no airlock. Mas com o drone fica ainda muito melhor, porque em vez de mandar um astronauta ir lá buscar, manda o drone. Perfeito, maravilhoso. E para fazer essa distribuição de remédio, e aqui em casos severos de doença ou de algum acidente, assim, durante a pandemia, acho que a ideia seria que ninguém saia da estrutura, que as atividades extraveiculares, extraestrutural sejam canceladas, ninguém saia da estrutura. E se for um vírus marciano mesmo, a gente pegou como? Pegou lá de fora, etc. E também para estar evitando acidentes. Tipo, vai ter exploração de caverna, de ambiente lá, essas explorações podem estar gerando acidentes, entendeu? Contusões graves, e a gente tem que evitar o máximo possível ter contusões graves. Porque se tiver, a gente vai ter que tratar lá. Aí se for tratar lá, há o risco de infectar, etc. Aí a gente, a ideia seria suspender as atividades extra-estrutura, ficar todo mundo fechadinho mesmo dentro. E em casos severos de acontecer alguma coisa, ele ser atendido mesmo, ser posto para dentro da infraestrutura, né, para o HC, para o Health Center, e ser atendido lá. Mas evitar ao máximo, tentar ao máximo resolver os problemas dentro da sua estrutura e, em casos severos, você buscar um atendimento mais intensivo. Dos protocolos, eu coloquei, eu já tinha adiantado, esse aqui tudinho eu vou passar mais rápido, porque eu adiantei quando eu estava mostrando o design da estrutura, que é justamente, inicialmente, a ideia é que só apenas 2 astronautas fiquem no laboratório, tomando conta dos astronautas, dado que a gente tem 3 astronautas doentes, 2 podem dar conta disso, e eles fiquem em quarentena lá no laboratório, não saem do laboratório de jeito nenhum. Ter essa rotação, caso dure muito tempo o tratamento, né? Esses 2 que estão presos lá no laboratório, eles têm a possibilidade de sair, de descer, de ficar, de trocar, fazer uma troca de pessoal, né? O pessoal que está cuidando da cozinha ir para a enfermaria, quem está na enfermaria ir para a cozinha, fazendo uma quarentena antes, claro, para evitar o espalhamento do vírus, entendeu? Tá o tempo todo monitorando o sangue dos astronautas que estão trabalhando na enfermaria para ver se eles não pegaram o vírus de alguma forma, mesmo que não estejam assintomáticos, etc. E aqui eu botei, né? Esse número pode crescer dependendo da situação da pandemia. Aqui eu estou idealizando, né? A gente só tem 3, a gente conseguiu identificar um vírus no estágio inicial. Apenas 3 astronautas estão infectados. Então a gente pode trabalhar com esse número inicialmente. Mas se isso crescer, dependendo do caso, né? Dependendo se for para o pior caso, todo mundo ficar doente, como é que a gente faria, entendeu? Aí isso mudaria toda a logística aqui, né? A gente ia precisar de mais gente tomando conta,
que ia ter mais astronautas doentes, ia precisar alocar outros espaços, etc. E se todo mundo ficasse doente, ia ser terrível, né? Com a gente, se for uma doença debilitante mesmo, acho que as chances são que todo mundo morresse ou que poucos sobrevivessem no final, né? Como é que você vai cuidar de alguém se você também está doente? Teria, né, menos preocupação com a passagem do vírus, porque todo mundo ia estar com o vírus. Mas mesmo assim, você ia ter a questão de reincidência. Um astronauta que está com o vírus, mas já está melhorando, for ajudar um outro que está com o vírus, mas está mais debilitado, e pegar de novo. Tem questão de mutação também. Cada corpo, o vírus pode mutar de maneira diferente, como aconteceu com o Covid, né? O Covid da França, que foi detectado lá, é diferente do que está aqui. Já tem essa questão, né? Isso já foi analisado agora aqui na Terra, e isso poderia acontecer em Marte também. E questão da sensibilidade da saúde deles, que vai estar mais debilitada por conta do ambiente, etc. E aqui são coisas que eu já tinha mencionado antes, né? Que é a questão de aqui, ó, ficar em quarentena até, se for uma infecção mais rápida, né? Esses astronautas da enfermaria vão ficar até a infecção se sarar. Mas esses protocolos aqui servem mesmo se fosse uma gripe mesmo, uma gripe normal que a gente tem. Ela poderia vir lá, estar latente nos astronautas e se manifestar lá. Isso é a gripe normal que a gente tem. Não um vírus novo, misterioso. E esses protocolos também serviriam para isso. Eu ficaria tomando conta, né? Se fosse tipo uma influenza da vida, uma influenza, tomando conta desses astronautas e ficar lá em quarentena até passar isso, junto com os astronautas que estão infectados. Mas no caso de uma coisa mais grave, que dure mais tempo, acho que é mais humano você permitir essa rotação. Tipo, tá preso lá no laboratório durante meses, né? É interessante que você troque de função com outros astronautas também, ter essa rotatividade, essa rotação, né, de papéis, mas tendo bastante cuidado com a questão do vírus, para não permitir mais gente dentro do laboratório espalhar, né? E aqui eu já tinha meio que falado, né? Da questão dos pratos e dos talheres serem deixados no airlock, naquela estrutura que eu idealizei, seria impresso em 3D no gaveteiro. E como eu já adiantei essa parte, né, vou passar aqui. E protocolos de segurança, ok, sempre passar pelo airlock entre os andares, e principalmente no andar viral, se alguém for precisar entrar para buscar alguma coisa, tem que ser extremamente controlado os horários de deixar a comida, de tirar a comida, de tirar o prato, descer para a cozinha e tal. Sempre estar usando máscara, de todo equipamento de proteção dentro da enfermaria. E quando você for deixar o alimento também, se você for astronauta que está na cozinha e for deixar o alimento lá, é interessante que você esteja usando também. Mas que você só não vai entrar na enfermaria, você só vai deixar no airlock. Mas vá com equipamento de proteção e deixe esse equipamento de proteção no airlock do seu andar, entendeu? Que cada andar tem um airlock, que tipo, na escadaria mesmo. Você subiu, tem um airlock de lá. Ou seja, você vai passar por 2 airlocks. Se você estiver saindo de um andar para o outro, você vai passar pelo airlock do seu andar e pelo airlock do andar de cima. É redundante, mas redundância é essencial. A gente não pode brincar num ambiente como esse. Não tem como, não tem que ser exagerado mesmo. Tem que ser tudo feito com extrema cautela. E aqui, como eu falei, a questão de estar em quarentena também, o pessoal que está cuidando, tratando dos astronautas doentes, tem que estar em lockdown também no andar, ou na estrutura, dependendo do caso, né? Se tiver mais infecções, a estrutura inteira tem que estar em lockdown. Entendeu? Aqui é lockdown, tipo, em relação, que eu falo, não é o lockdown em relação às estruturas, mas sim em relação aos andares, entendeu? O terceiro andar tem que estar completamente reservado para isso. E caso tenha espalhamento, né, dessa doença, a estrutura inteira vai ficar só tratando da doença. E aqui, normalmente, astronautas que estiverem fazendo tratamentos diversos que não tenham nada a ver com vírus, tem que ficar extremamente à parte dos que estão doentes e dos que estão tomando conta. Por isso que, inicialmente, eu tinha pensado em deixar as enfermarias juntas, mas separadas por um vidro, mas eu pensei, não, é melhor deixar em andar separado. E no caso de uma pandemia se espalhar mesmo, a estrutura inteira vai ficar só com os astronautas contaminados e os astronautas com outros problemas iriam para outra estrutura. A gente adaptaria uma outra estrutura só para atender questões de machucado, ferimento, etc. E aqui, os astronautas saudáveis, né, que estão tomando conta da estrutura, eles têm que manter questão de entretenimento e atividades. Como eu falei, os itens pessoais podem ser mantidos naquelas cápsulas de dormir,
seriam subterrâneas no primeiro andar, e eles poderiam estar usando essas coisas, né, tipo, sei lá, flauta, instrumentos musicais e tal, e não dividir. A ideia é que nem agora a gente está fazendo, não divida nada, nem com a sua família, no começo da pandemia, né? Até, assim, flauta, eu toco flauta e, sinceramente, um violão, etc. Qualquer item, assim, pessoal, instrumentos musicais, ou joguinhos que eles tiverem, ou qualquer coisa para diversão, assim, ou até mesmo o que eles chamam, né, que eles levam consigo, né, que eles levam, às vezes, um bichinho de pelúcia do filho, um bonequinho, tem que ser mantido para uso pessoal, não pode estar sendo tocado por ninguém. Tem que se manter o distanciamento para a estrutura inteira, inclusive, o distanciamento social, você tem essa questão de metros de distância, mesmo que você não esteja na estrutura com os astronautas infectados, você manter esse distanciamento é interessante. Como eu falei, pode ter astronautas que estejam com esse vírus latente, né, que ele esteja adormecido, que não esteja sintomático, e, portanto, a gente evita isso. E a questão de entretenimento coletivo. A gente está em lockdown, mas a gente tem que ainda promover essa questão do contato entre si, de promover, de estarem juntos, né? Por isso eu botei aquela mesa redonda lá, não só por pandemia, mas ela estaria lá, mesmo se não tivesse pandemia, mas estaria a gente respeitando os espaços. Né? Fica um astronauta numa ponta, o outro na outra. No caso, não tem ponta porque é redondo, né? Mas em um lado da mesa. E a gente poderia estar brincando jogos que não precisam ter contato físico, tipo o Quem Sou Eu, que é uma sugestão minha, que é um jogo que você coloca uma foto na testa e a pessoa, você não vê o que tem na sua foto, alguém coloca para você e você tem que adivinhar qual é a foto que está na sua testa. Quando é sua vez de falar, todo mundo tem uma foto de algum personagem, de algum desenho animado, ou de um jogo, ou de filme, e você tem que adivinhar o que está na sua testa. Aí quando é sua vez, você dá a dica para o astronauta que está do lado, né? Ah, o seu personagem é assim, assim, assado, ele tem que adivinhar quem é. E quando é a vez do outro, ele vai dizer para você, né? Como é descrever o personagem, você tem que adivinhar quem é, você tem que fazer perguntas. É um personagem que tem cabelo azul, tem cabelo verde, é de desenho animado, é de jogo, é bem divertido esse jogo. E é bem legal. E aqui, né, se possível, a gente não sabe, aqui é uma situação hipotética, se vai ser possível estar esse contato ao vivo com a família, porque inicialmente em março a gente não vai ter essa tecnologia, vai ser algo de meses de chance para chegar, né, as mensagens, mas se possível, a gente ter um aumento desse contato com a família e com os amigos que estão na Terra durante a pandemia. É essencial, porque já é pesado você estar num ambiente completamente separado, distante da Terra e longe das pessoas que ficaram lá, né? E principalmente durante a pandemia ou algo assim mais grave que estiver acontecendo, é essencial você poder falar com a família, falar com as pessoas que você ama, que você gosta, você tem esse contato, se for possível. Não só de contato com a família, mas caso não seja possível falar com a família ao vivo, né, por conta de questões tecnológicas, você aumentar o tempo de contato dos astronautas entre si, aumentar o tempo de jogar, de brincar, de se divertir, para lidar com isso, entendeu? Durante essa pandemia, a gente percebeu que durante o lockdown foi essencial a gente distrair a mente de alguma forma, a gente lidar com meditação, com coisas assim, para poder manter saudável. Então, em Marte, isso vai ser essencial. Por mais que eu diga, atrás a produção, né, de qualquer pesquisa que eles estejam fazendo lá em Marte, é inevitável, você está lidando com a pandemia. Todos os seus planos, que nem aconteceu com a gente aqui na Terra, todos os planos que a gente tinha tiveram que ser pausados, tiveram que ser repensados. E lá não vai ser diferente. Ou seja, saúde em primeiro lugar. Pense na saúde. Tipo, tinha um plano de realizar uma extração de minério, não sei aonde. Vai ter que ser pausado, infelizmente. A gente tem que estar cuidando da saúde dos astronautas lá, psicológica também. E eu acho que é essencial você dar mais tempo para eles terem diversão, entendeu? Durante a pandemia. Você tá com um colega que tá doente, você fez amizade, você tá num ambiente que são pouquíssimas pessoas lá, você tem uma tendência a se apegar a essas pessoas. Aí você tem o seu colega que veio com você, que, sei lá, serviu com você na estação espacial, durante o ano tal, agora tá contigo em Marte, você sabe que o cara tá doente, que tá mal, ele tem família, você fica pensando, poxa, a família dele, poxa, ele tá lá doente, poxa, eu não posso vê-lo, entendeu? E você estando lá doente também, é complicado, entendeu? Então, eu acho que é essencial você dar mais espaço para entretenimento e ter uma pausa mesmo, redução das atividades. Inevitavelmente vai ter que parar essas atividades para poder dar cuidado contra dessa infecção e você dar mais espaço para entretenimento. E para os infectados, como eu falei, não tem como saber, a gente não sabe, é um vírus hipotético. Se for um vírus altamente debilitante, eles não vão ter condições de estar brincando, de estar falando no tablet, etc. E até
é bom evitar, porque se for um vírus bastante debilitante, não é interessante eles estarem falando com a família, entendeu? E a família vê como eles estão e tal, isso pode gerar um choque muito grande. Deveria tomar cuidado com isso também, né? Se a pessoa está muito debilitada e tal, pode ser que seja pior, entendeu? Poxa, eu vou falar com a minha filha que está lá na Terra e tal, ela vai me ver desse jeito, não quero que isso aconteça e tal. Mas, assim, se for possível, eles terem contato com a família através dos tablets, esses tablets serem mantidos no leito, abaixo do leito deles, existe estrutura para deixar as coisas enfiadinhas embaixo, né? E a gente pode, com certeza, como eu vou repetir, que eu estou falando desde o começo da apresentação, a gente está num ambiente que é 30% da gravidade da Terra, a gente tem que aproveitar disso para colocar as coisas no alto mesmo, aproveitar até o teto, deixar as coisas lá. Não é igual na estação internacional, né? Você flutua mais, né? Mas é um ambiente que tem muito menos força gravitacional, né, do que na Terra. A gente pode estar se aproveitando disso para pendurar coisas em tudo que é canto, aproveitar o máximo do espaço. E você ter essa possibilidade de dar aos astronautas que estão infectados também algumas coisas para eles se divertirem, para eles, se eles tiverem condição, né, física, de estar realizando uma atividade de diversão. E como eu falei, eu sou voluntária no Hospital do Câncer, e é essencial para os meninos lá, são crianças de várias idades, de 0 de meses a 18 anos, tem lá, 19 na realidade. E é essencial para eles terem uma diversão quando eles estão lá, entendeu? Muitas vezes você pensa lá, ele tá todo debilitado na cama, não vai prestar atenção no que você tá fazendo, você entra com a fantasia de Superman na enfermaria, um menino abre um sorriso daqui para cá, fica numa alegria que é contagiante, assim. Então é essencial você também fornecer, né, isso para os estudantes que estão infectados, se possível, se eles não estiverem numa UTI, se não estiverem, assim, completamente isolados, você ter essa questão de ter uma qualidade de tempo, né, de entretenimento para os que estão doentes também. E, no geral, aqui para a impressão 3D, a gente tem 2 casos, aqui, no geral, né, que diga, o astronauta responsável pela impressora 3D deve pegar as demandas da estação como um todo. Assim, eu suponho que todas as estruturas têm uma impressora 3D, ou seja, essa daqui é mais focada para o centro de saúde mesmo. Aí no centro de saúde você vai ter uma impressora 3D e você vai ter que, o responsável, na estante responsável, vai ter que estar contabilizando quais são os itens que precisam, se tem plástico suficiente, reaproveitar os plásticos que não estão sendo usados, as ferramentas que não estão sendo usadas para serem derretidas e reforjadas também. Usar modelos pré-prontos, assim, você já vai vir da Terra, né, com alguns modelos de ferramentas já prontos para impressão. Mas, é claro, você está numa missão lá, podem ter necessidades adversas que surgirão, e os astronautas têm esse dever, esse direito de discutir para inventar novas ferramentas que eles podem perceber. Tipo, essa questão do gaveteiro mesmo, eu imaginei assim, eles estão lá já, não tinha esse gaveteiro, aí teve a pandemia. Aí eles pensaram, putz, será bom a gente ter alguma coisa para deixar de container para os objetos que estão infectados, né, que possível infectados, a gente deixar lá e ficar borrifando. Fizeram um modelo, desenvolveram um modelo 3D no computador e imprimiram. Seria um objeto que foi desenvolvido em Marte. E agora, aqui nos 2 casos, seria para ferramentas para enfermaria. Aqui, ó, tem 2 casos, né? Se você notar que, tipo, você precisa de mais ferramentas de um tipo, sei lá, você tem poucas e está precisando de mais. Aí você pega um plástico que tem lá, né, reserva na impressora 3D, e pega também reciclados, itens para reciclar e fazer esses novos itens. E caso seja uma ferramenta que você já tinha lá, mas que quebrou, sei lá, você tem uma ferramenta lá, não consigo imaginar agora que ferramenta seria, mas sei lá, possivelmente até um estetoscópio poderia ser impresso 3D. A gente estaria fazendo o sensor, né? E estaria embutindo ele numa estrutura impressa em 3D. Por que não? A gente pode ter a liberdade aqui de imaginar, né? Aí quebrou. Quebrou, a gente não joga fora. A gente vai estaria utilizando a própria ferramenta quebrada para derreter e fazer de novo a mesma ferramenta. Aí, caso precise, né, de mais material, você usa um pouco de plástico de fora, junto com esse plástico, mas a ideia é que se quebrar uma ferramenta, a gente está usando ela mesma para produzir a ferramenta de novo. E todos os itens têm que ser esterilizados assim que possível. Quando termina de imprimir, né, ela está meio quente, você tem que deixar ela parada no canto, que ela fica meio molenga e tal. Eu já mexi com impressora 3D. Mas assim que possível, você tem que tirar esses equipamentos e deixar eles de quarentena também e esterilizar tudinho, principalmente os equipamentos medicinais. Aqui, tecnologias que poderiam ser usadas na Terra. A impressão 3D
E aqui eu tentei procurar uma imagem lá do sistema de recuperação que está sendo usado no ISS agora, que eles usam para reciclagem aqui, principalmente de reciclagem de impressão 3D. Acho que é a coisa que mais seria benéfica lá em Marte e que poderia ser muito usado na Terra. Tipo, a gente tem uma emissão de poluente muito grande aqui na Terra. A gente suja muito a nossa Terra. A gente tem dejetos médicos, principalmente nessa pandemia. Está sendo jogado fora luva, touca, todo instante, entendeu? E isso não está sendo reaproveitado, está sendo descartado. A gente tem que pensar nas consequências disso na Terra também. E tudo que a gente está desenvolvendo aqui para Marte de maneira sustentável pode ser reaplicado na Terra também. E é muito interessante que a gente faça isso. Eu sou muito empolgada com essa questão de você reaproveitar plásticos aleatórios para fazer impressões em 3D. Eu acho que isso seria muito benéfico aqui na Terra também. A questão do... Esse aqui é o equipamento de tratamento de água. Eu acho que a gente poderia usar assim aqui na Terra. Eu sei que geralmente quem não é astronauta faz que nojo, meu Deus, é o xixi e tal. Mas eu acho que seria muito bom a gente ter isso aqui em uso diário aqui na Terra, no mundo todo. Isso seria muito bom. Tipo, eu consigo imaginar quanto que a gente estaria aproveitando disso aqui, quanto que a gente estaria deixando de desperdiçar, de sujar um equipamento desse. Eu totalmente beberia água reaproveitada, não teria frescura nenhuma. Eu confio, tem gente que diz, mas e se tiver com gosto, não sei o quê? Não tem, gente. Isso aqui foi um trabalho realizado durante anos por especialistas. Eu tenho total confiança de que isso aqui funciona. E eu ficaria muito feliz se isso fosse aberto ao público nos próximos anos, né? E tivesse essas estruturas ao redor do mundo. E outra aqui eu coloquei, né? Isso aqui é uma máquina de sucção de líquidos durante a cirurgia. Isso é uma máquina padrão que a gente tem aqui na Terra, porque ainda não foi desenvolvida, essa que eu falei para o espaço. Eles estão desenvolvendo ainda. Eu usei uma foto aqui genérica para simbolizar essa estrutura aqui de sucção para cirurgias no espaço, que também estaria reaproveitando, estaria ligado a um equipamento desse aqui, estaria sendo reaproveitado esses líquidos também para mim. É uma ideia show de bola. Para mim, qualquer forma de reaproveitar ou reutilizar materiais pode ser usada na Terra também. E eu acho que a maior contribuição que a exploração espacial tem para a Terra é essa questão da sustentabilidade, se der algum problema na Terra, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar da nossa Terra. E aqui já está no fim. Redução de poluição, promoção de reciclagem, de reutilização, novos protocolos e novas maneiras de lidar com pandemia. Todas as experiências aqui lidando, trabalhando, preparando para uma pandemia em Marte podem servir para futuras experiências na Terra mesmo. Tipo essa questão do gaveteiro de infecção, para limpar a ferramenta, pode estar sendo reutilizado, pode ser usado na Terra. E justamente por essa questão de, eu estou percebendo que está se descartando muito luva, touca, máscara, pelo setor médico aqui na Terra agora, nesse exato momento, porque é um material infeccioso, eles não têm o que fazer. Mas e se a gente pudesse reaproveitar esse material e ser utilizado de novo, entendeu? Acho que esse é o melhor, como eu falei, a melhor coisa que isso traz de contribuição é a questão da sustentabilidade. Aí eu coloquei aqui os impactos da ONU para os objetivos de sustentabilidade seria promoção de boa saúde e de bom estado, toda essa questão de lidar com a pandemia e etc. Cidades sustentáveis, claro, porque a gente está trabalhando aqui com reaproveitamento de tudo, reciclagem de tudo. Isso é essencial para a Terra também. E aqui, consumo responsável. Você está o tempo todo reutilizando as coisas e está se consciente de tudo que você está consumindo, entendeu? No ambiente marciano isso é essencial e a gente pode estar trazendo isso para a Terra também. E aqui as referências a outros links interessantes que vocês podem estar checando. Mais à frente eu posso disponibilizar esse slide. E é isso, este é meu contato e eu estou muito feliz de ter apresentado esse trabalho.